Opa, opa, opa! Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Esperar a galerinha entrar aí. Essas lives então estão sendo compartilhadas na minha página no Facebook, só um informativo, tá? Tá na minha página no Facebook, assim também como no meu canal no YouTube, né? O projeto é que daqui a pouco a gente comece a fazer tanto no YouTube como no Instagram, tá? Dentro do Instagram, do YouTube tem alguns outros conteúdos, né? De outras relevâncias, né? Que ajuda a construir tudo isso, mas que tem muito mais conteúdos que no Instagram. O Instagram realmente é mais uma vitrine, né? E dentro do YouTube, então, tem muito mais conteúdo. Bom, hoje nós vamos falar sobre a construção da lista do desejo. Quem já ouviu falar sobre a lista do desejo? Quem nunca ouviu falar na lista do desejo? Quem sabe o que é a lista do desejo? Né? O que é isso? Né? Para que serve isso? Marilânia está ao vivo aí. Marilânia, o que é a lista do desejo? Você sabe o que é a lista do desejo? Já construiu uma lista do desejo? Já realizou os desejos dessa lista? Hoje eu esqueci, acabei levando o computador e acabei esquecendo em casa o computador. Então não sei se o áudio está chegando aí legal, né? Se estiver chegando áudio, se não estiver chegando áudio, dá uma olhada aí. Não, primo. Então tá chegando áudio. Se está respondendo é porque está chegando. Legal. O que é então a lista do desejo, né? Para a gente falar sobre a lista do desejo, primeiro a gente precisa entender o que é desejo. Desejo é vontade, né? Vontade é algo que me dá e eu vou e pego. Não, mas está baixo. Então deixa eu trazer mais para cá, ó. Melhorou aí o áudio aí? Vê se está melhor aí. O áudio melhorou? Não melhorou? Show de bola. Obrigado. Show. Então era só a distância do microfone. Então o que é a lista do desejo, né? Entendendo o que é essa questão da lista do desejo, primeiro a gente precisa então entender o que é o desejo. Como eu falei antes, né? Desejo é uma vontade? Não. Freud, lá no comecinho, quando ele começa a falar sobre a interpretação dos sonhos, ele diz que o desejo é o princípio do prazer. Na percepção de Freud, né, ele tem essa construção como no âmbito sexual, tem a ver com o sexual, né? Eu tenho as minhas concordâncias e discordâncias nisso, né, mas eu concordo que é o princípio do prazer. E o desejo é, então, a raiz, né, de todos os males, assim como de tudo que é benefício. Moacir, boa noite, meu rei. Né? Então, é isso que é o desejo. Ela é a construção, ela é a raiz de tudo que é bom e de tudo o que é ruim. Então, entendendo isso, fica claro entender, então, a partir daqui, o que é o desejo. E por que a raiz de todos os males? Porque o desejo, ele precisa ser estimulado, e os estímulos geralmente para a realização dos nossos desejos geralmente são negativos. E o que eu quero dizer com estímulos geralmente são negativos? Eu vou trazer aqui a percepção de câncer. Uma pessoa que desenvolveu um câncer. Então eu vou usar um exemplo aqui, ó, de um cliente bem antigo, né? Ele teve um câncer no estômago. E ele era pastor, né?
E aí ele falando sobre que Deus livrou ele da morte, tarará, tarará, né? Toda essa construção religiosa. E aí a minha pergunta foi, por que você desejou morrer? E ele falou, você é louco? Como eu desejei morrer? Como que alguém deseja morrer? Né? E como assim, né? O que o desejo tem a ver com um câncer, com uma doença, com um problema? O que o desejo, por que então o desejo é a raiz de todos os males, assim como de todos os benefícios? E aí eu fui fazer o meu processo de investigação, né? De questionar para ele assim, tá, me conta o que aconteceu. Show, Rafa. Deixa eu só concluir aqui, por quê? Porque eu preciso, Rafa, fazer com que você perceba o que é o desejo. Então, essa história que eu preciso concluir aqui é ela quem vai te fazer perceber o que você tem desejado, tá? Então, voltando aqui, e aí já que você vai entender, tá, Rafa? Voltando aqui, né? E aí ele falou, não, 2 anos atrás foi quando eu descobri, então eu fui fazer o tratamento e tal. Eu falei, tá, e há 4 anos atrás, o que aconteceu? O que acontecia na tua vida há 4 anos atrás? Ele falou, putz, 4 anos atrás, né? Ele não fala putz, né? Ele falou, há 4 anos atrás eu estava separando, estava num divórcio. Eu falei, conta um pouco sobre o seu divórcio, então. Ele falou, cara, era um casamento dos sonhos. Tudo era muito maravilhoso, tudo corria muito bem. E aí um certo dia a gente está voltando de... Nunca discuti com essa mulher, nunca houve uma discussão, sempre foi tudo muito perfeito. Parecia comercial de margarina, era tudo muito perfeito. Legal, até aí. E um dia a gente voltando de uma janta para comemorar alguma coisa que ela tinha conquistado, ela chegou em casa, a gente tinha tomado um vinho e tal, ela tinha tomado um vinho, e aí ela chegou em casa e falou assim, quero o divórcio. Como assim, quero o divórcio, né? Explica isso, né? Ela falou, então, eu saí de onde eu saí, de um lugar onde não existia nada, te conheci, me sujeitei a viver contigo essa vida desgraçada para conquistar os meus sonhos, para realizar os meus sonhos. Eu já realizei os meus sonhos, eu já tenho o que eu preciso para me viver e ser muito feliz. E foi sempre uma tortura ter que dormir todos os dias com você. Enquanto ele contava, enquanto ele narrava a história, ele mesmo entendeu o quê? Ele falou assim, entendi, Mário. Entendi que naquele momento eu consegui engolir isso, fiz a separação, mas eu não consegui até hoje, até aquele momento, digerir. Por um grande momento da minha vida, eu não consegui digerir. Eu não queria mais conhecer pessoas, eu não queria mais me relacionar com pessoas, eu não queria mais me envolver com pessoas, eu entrei no estado de depressão. E aí, por que foi no estômago? Porque ele até conseguiu resolver as questões que ele precisava resolver, né, para que o divórcio acontecesse. Mas ele não conseguiu digerir aquele negócio. Logo, o desejo também é a raiz de todos os males. Percebe que a intensidade com qual você deseja, não é uma vontade, viu? Que é muito mais forte, muito mais além do que uma simples vontade. O desejo, então, está ligado a algo com o qual move todas as células do seu organismo para realizar. Imagina isso, ó. Nós temos as células cancerígenas, certo? Está no nosso corpo. Quando nós desejamos, o nosso cérebro entendeu aquilo que é desejo, ele dá ordem a todas as células e moléculas para se organizar para realizar. Então, naquele momento que ele não conseguiu digerir o que estava acontecendo, a mente deu as ordens para as células que eram saudáveis, alimentar as células cancerígenas naquela região, para quê? Porque toda doença tende a trazer uma informação. A doença, pelo contrário, não é a raiz de todos os males. A doença é algo que vem para trazer um recado e geralmente para nos proteger. Então, a doença, olha que loucura, a doença é uma forma de proteção. O que acontece então? Por que as pessoas morrem doentes?
porque as pessoas não querem entender o recado que essa doença veio trazer. Pesado isso, né? Ontem teve uma moça chamada Jéssica. Depois eu fui olhar o perfil dela, é de Maricá, eu acho que é isso. Ela falou: seus conteúdos são pesados. Mas é interessante, dá para aprender bastante coisa com seus conteúdos. Então é sobre isso. Alguém que morreu, por exemplo, de câncer, a vida para essa pessoa não estava compensando. Então logo ela escolheu morrer e a mente resolveu construir uma forma de entregar aquilo que ela desejava. Quando não, Moacir Jimbu, se for Moacir Jimbu, ele perdeu a mãe, acho que com câncer, né, amor? E aí é pesado eu falar, sabendo que tem alguém que eu tive contato e que sabe, que aí vem trazendo uma dor diretamente, né? Cara, infelizmente esse é o conteúdo, né? É como construir a lista de desejos. E para mim explicar como construir a lista de desejos, primeiro eu preciso explicar o que é o desejo. E uma forma de criar um trauma na cabeça das pessoas, né, para que elas percebam o que elas estão desejando é trazendo algo impactante. E aí, felizmente ou infelizmente, você entrou, né, dentro de um conteúdo que é um tanto quanto constrangedor, tá? Mas o fato é esse, né? A pessoa escolhe morrer, certo? Vindo para cá agora, olha que interessante. Eu saio da Anhanguera e tem um pessoal que vem da Bandeirantes para entrar dentro de Campinas, né? Que eu pego a Anhanguera. Então, nisso daí, o carro que estava entrando também, né? São 3 mãos entrando, e eu estava na pista do meio, o cara também veio. Então, três mãos entrando, né? Aqui, para se tornar 2. São 2 de cá e 2 de cá. Então, os 2 que vêm na pista do meio aqui, eles vão se chocar em um momento. Só que esse rapaz estava na minha frente, com o farol baixo, provavelmente estava queimado, e a lanterna do lado direito dele queimado. E quase que eu choquei. E aí eu consegui ver e o cara passou com a lateral do carro já todo batido, um carro novo, né? É um Cruze desse novo, já todo arrebentado e quase que bateu. Né? E aí eu vim me perguntando o porquê, o que essa informação tende a me trazer. O que eu estou desejando para que quase algo ruim acontecesse. Não precisa entrar nessa paranoia, né? Mas me deixou um alerta. Porque se tivesse batido, eu iria atrás da informação. Logo, o desejo, então, é a raiz de todos os males. O princípio o prazer é o princípio do desejo. Voltando então aqui para a linha de raciocínio. Está começando a fazer sentido? Observa que algo sempre acontece, sempre vem uma informação anterior a algo ruim. Sempre algo precede. Observa que tem sempre alguma coisa que é repetida. Eu vivo sempre a mesma sensação. A sensação, ela é repetida. Para quê? Para que eu perceba algo que a minha mente tende a me informar. Então, quais são os prazeres que eu estou vivenciando que realiza os desejos inconscientes que me mantém na vida que eu tenho? Um loop. Logo, quando eu desejo, eu tenho clareza do desejo. Observa que quando eu sinto um ódio de alguém, um ódio mortal, quando você sente esse ódio, é um desejo. Você desperta um desejo. O desejo é a raiz de todos os males. Freud quem falava isso lá na interpretação dos sonhos. E para mim faz muito sentido.
E como então, vindo aqui na pergunta do Rafa aqui, né? Como que eu faço para ter, como é que é? Como estimular um desejo saudável? Show de bola! É esse o conteúdo de hoje, desejos saudáveis. Show? Como que eu faço isso? Com a mesma clareza que o meu inconsciente, para que o meu inconsciente se comunique com o meu consciente e eu consiga realizar. Então, geralmente eu uso um carro como exemplo de desejo. Eu gostaria que você comentasse aí alguma ou qualquer outra coisa, um relacionamento, como ter filhos, sei lá, qualquer assunto. E eu vou te ensinar como criar uma lista de desejos e realizar todos os desejos. Por quê? Porque quando eu vou falar a frase e eu vou lembrar o nome dele. Enquanto o nosso inconsciente... É mais fácil lembrar o nome dele. Vida financeira seria uma boa, Mário. Show de bola. Já que eu lembro. Jung ele dizia o seguinte: enquanto não se tornar consciente o que você deseja, nós vamos chamar as nossas escolhas de destino. Enquanto a gente não tiver consciência do que a gente deseja, logo nós vamos chamar de destino aquilo que nós estamos vivenciando. Show? Para ficar claro. Duas pessoas falaram sobre liberdade financeira. Legal. Primeiro, então vamos falar sobre liberdade financeira. Deixei um papel aqui, como eu falei, esqueci meu computador, né? Liberdade financeira. O que é liberdade financeira? Né? É ter dinheiro na conta? Isso é uma vontade, não é um desejo. Show? Tá claro que vontade é uma coisa e desejo é outra. Então, essa também é uma dos meus desejos, né? Então, talvez sirva até para mim aqui, muito para mim também, que a gente aprende enquanto a gente ensina. Liberdade financeira. Deixa eu anotar aqui, ó, para mim não me perder. Liberdade financeira. Show. A pergunta é: o porquê que você ainda não tem? Pergunta isso para você. O porquê que eu ainda não tenho essa tal liberdade financeira? Primeira pergunta. Por quê? Dentro desse porquê, tem algumas outras perguntas que vão surgindo. E quanto mais você pergunta, as respostas, elas não são tão interessantes. É as perguntas que vêm por sequência. Show? Observa isso, ó. Você está dentro do trabalho que você gostaria de estar? Essa é a profissão realmente que você gostaria de exercer? Tem certeza disso? Você se sente realizado com isso que você faz? Porque isso vai chegar lá na liberdade emocional. Então, logo, para mim ter liberdade financeira, eu preciso ter liberdade emocional. Mas vamos imaginar que você tenha essa liberdade emocional e depois a gente fala sobre essa liberdade emocional. E entrando dentro desses porquês, né? Não, eu não trabalho com o que eu gosto. Então, o que falta para você trabalhar com o que você gosta? É da PNL, né? E eu não me lembro exatamente se é esse o nome. Rapport. Eu posso estar errado. Existe 4 estágios da consciência. São 4 estágios.
O primeiro é inconsciente e incompetente. E você vai entender isso para realizar o seu desejo. Ó. Primeiro estágio, inconsciente e incompetente. Então e aí eu vou usar o dirigir, tirar a habilitação. Você chegar ao ponto de dirigir. Primeiro eu sou jovem, sou um adolescente e eu sou incompetente e inconsciente, porque eu não tenho habilidade de dirigir e eu nem sei porque eu preciso. Porque tem o meu pai que me leva, tem minha mãe que me leva e tá tudo certo. Show? Você chega aos 18 anos, então a maioria das pessoas, eu vou dizer assim, aprendi com Cortella, né, que nem todo mundo quer dirigir, que você decide que você precisa tirar a habilitação. Não, agora eu preciso tirar a habilitação, agora eu quero dirigir. Você continua incompetente, mas você se torna consciente. Então esse é o segundo estágio. O primeiro estágio de consciência é incompetente e inconsciente. O segundo estágio é incompetente, porém consciente. Porque agora eu sei que eu preciso tirar a habilitação. Perfeito? O terceiro estágio é quando eu vou lá, vou fazendo as provas, vou lá e consegui tirar minha habilitação e começo então a dirigir. Eu sou competente e consciente. Competente. Eu tenho competência agora de dirigir e tenho essa consciência sobre a direção, sobre aquilo que eu precisava. O quarto estágio é quando você não precisa mais decorar o que você precisa fazer. Porque enquanto competente e consciente, eu preciso. Peraí, deixa eu ligar a chave, pisar na embreagem, colocar a primeira ou pisar no freio, colocar o D, soltar o freio de mão para mim poder seguir. O quarto estágio é quando eu sou competente e inconsciente. E o que é um incompetente, um competente inconsciente? É quando eu simplesmente sento e faço no automático. Logo, o desejo é a raiz de todos os males. Por quê? Porque a gente é incompetente, é competente e inconsciente. A pessoa que tem a obesidade, ela é competente para se manter naquele peso, só que ela é inconsciente, ela faz o que precisa fazer para se manter ali. Então, logo, quando a gente fala de vida financeira, nós somos competentes e inconscientes. E esse é um ciclo, ou volta aqui para o primeiro estágio, incompetente e inconsciente. Por quê? Porque a gente começa quando a gente quer se tornar, se foi esse o assunto, né, de liberdade financeira, vocês já são conscientes, só que incompetentes. E eu vou me colocar nesse também, tá, gente? Que pensa em alguém que gosta de gastar dinheiro. Eu gosto tanto de ganhar quanto de gastar. Os meus investimentos são uma miséria, tá? Eu prefiro não comentar, tá? Mas então, vocês já se tornaram competentes, conscientes, porém incompetentes. Qual que é o próximo passo? Talvez seja esse daqui, de se tornar competente e consciente. Porque somos ainda conscientes, porém incompetentes. Tá fazendo sentido? Observa que os desejos, eles vão sendo realizados e tem um negócio interessante que é o seguinte, ó. Olha aí os símbolos de psicólogo, psicanalista, psiquiatra. Geralmente tem... Eu vou usar aqui alguma coisa tipo um punhal, uma espada, uma cruz, né? E uma cobrinha. E sempre é assim, ó. Essa parte de baixo aqui é a nossa parte inconsciente. Ela é muito mais profunda, que ela representa 90% da nossa, mais de 90% da nossa mente. Essa parte superior aqui, então, é o nosso
consciente. E esse meio aqui é o nosso subconsciente. Show? Essa cobrinha aqui são, então, a nossa... É o que translada entre as nossas memórias conscientes e inconscientes que se comunicam. Então, quando eu tendo a tomar uma atitude, ter um comportamento diferente, logo a minha consciência vai lá no meu inconsciente, no meu subconsciente, buscar aquilo que eu já tenho como repetição. Como o loop infinito. Então eu vou escolher um marido, uma esposa. É a mesma pessoa que você vai escolher, porque aquilo que você odeia é o que te atrai para a escolha do próximo. É exatamente o que você odeia que te conecta a essa pessoa. Quando a gente volta aqui para a vida financeira, quando eu quero ter independência financeira e agora eu vou assistir o Primo Rico, que é o Master aí, né? Tem um molequinho que eu gosto pra caramba também que chama Favelado Investidor, né? E que eu peguei o dinheiro e aí eu vou lá fazer a aplicação, o meu consciente translada até o meu inconsciente para realizar os meus desejos, logo para realizar o meu prazer, que é o princípio do desejo. Então eu realizo um desejo, um prazer para manter o desejo. Como então criar uma lista de desejo? Como que eu faço isso? Né? Tendo clareza. Clareza. Eu vou pegar um arquétipo que seja sólido, tá? Então, a vida financeira é algo que você não consegue palpar, porque é uma construção de comportamentos, né? De mudança de comportamento. E aí é meio complexo para mim, né? Porque seria uma demagogia falar sobre algo que eu não tenho. Liberdade financeira ainda, tá? Então, por esse motivo, né? Eu vou me abster da liberdade financeira. Por quê? Porque eu ainda estou criando os desejos. Show? É só por uma questão de coerência de verdade. Tá? O princípio do que eu falo aqui primeiro, eu falo sobre o que eu tenho competência para fazer. E nesse caso, não é o meu caso. Show? Então eu vou dar, por exemplo... usar como arquétipo, né, como exemplo, como algo palpável, uma casa. Eu vou usar uma casa, né, que é algo que eu estou a gente está se preparando, né, ou estudando a possibilidade de mudar de casa. Né? Então, a primeira pergunta para que eu consiga visualizar isso, né, quantos quartos tem? Quantos quartos tem? Né? Para quem está procurando um par, né? Qual é a cor da pele? Isso não importa. Importa. Porque é o único jeito de você moldar aquilo que é inconsciente. É a única forma de você criar novos caminhos neurais, novas sinapses, para que o seu cérebro construa, então, formas de realizar. Nós somos vibrações. Nicolas Tesla falava sobre isso. Somos energia. Então, quanto mais consciência nós tivermos, logo, nós não podemos chamar de destino, porque nós nos programamos para isso. E quando eu falo de programar, não é só a vida financeira, não é só a vida conjugal, nos programamos mentalmente. A nossa mente precisa ser programada para quê? Para que isso seja construído. Show?
Que cor é essa casa? Quantos quartos tem? Que cor que é? E o piso dessa casa? A cozinha é de piso frio? É cerâmica? É porcelanato? É ardósia? A sala é de taco? É de laminado? É de carpete? Os quartos, como que é? Tem piscina? Não tem piscina? Vai observando que quanto mais detalhes você tem sobre, mais claro vai ficando. E aí, quando você vai procurando na internet, e a internet é fantástica por isso. Por quê? Porque a gente começa a visualizar as coisas. Nossa, isso eu quero na casa. Isso eu quero. Nesse rapaz, ele vai ser moreno, dos olhos verdes, cabelos negros, 1,80 m. Vou voltar para o Moacir aqui. 1,58 m, né? Cabelos longos, né? Barbudo. Então, a gente vai construindo, né, informações sobre aquilo que a gente deseja. E quanto mais informações a gente tem, a nossa mente vai criando, se projetando para quando você estiver preparado, ela realizar esse desejo. Observa que quando você quis muito algo, você se dispôs a pagar um preço que normalmente você não queria, não pagaria para conquistar isso. O esforço que você vai ter que fazer é exatamente esse. Então, trazendo para casa, como que vive o cara que mora naquela casa, a mulher que mora naquela casa, quanto precisa ganhar, que tipo de trabalho eles têm, como que é o relacionamento deles. Observa que vai te dando clareza, tá? Ah, eu quero comprar uma Ferrari. Sério mesmo, você quer comprar uma Ferrari? E como você vai fazer? A troca de disco de uma Ferrari custa 50 mil reais, 60 mil reais. O disco de freio. A pastilha de freio do carro custa, que você vai trocar a cada 10 mil quilômetros, 30 mil reais. Você vai fazer uma revisão do carro, você vai ter que vender a casa para deixar lá. A gente está falando de IPVA de meio milhão, de 700 mil, o IPVA. É sério. Então, eu não estou te estimulando e falando que você não vai conseguir fazer isso. O que eu estou te dizendo é que existe toda uma construção antes de a realização de um desejo. Diferente de uma vontade. Porque você está com cartão de crédito e você quer comer no shopping, você vai lá e mete o cartãozão lá e foda-se. Depois nós vê. Deus nos ajude. Show? Tá fazendo sentido? É coerente? Freud, o desejo é a raiz de todos os males. O princípio do desejo é o prazer. Para Freud, tem uma conotação, o prazer, né, que sempre tem essa conotação sexual, é o prazer. Então, logo, quando eu quero algo com intensidade, a minha mente, ela se organiza. Ó, tem um estudo científico, o cientista ele pega uma molécula de uma célula para estudar. E aí ele coloca no microscópio para poder estudar essa molécula. E ele vai vendo que a molécula, existe uma outra molécula lá dentro, milhões de outras moléculas que se organizam para a construção de uma molécula, que se organiza para a construção de uma célula, que se organiza para a construção de um corpo, que se organiza
para a construção de uma sociedade, que se organiza para uma construção de um planeta, que se organiza para a construção de uma galáxia, que se organiza para o infinito. Tudo se organiza. Então, logo, o nosso desejo vai se organizando, a nossa mente, as nossas células vão se comunicando para que esse desejo seja realizado. Mário, eu achei a casa dos sonhos, mas não tem a churrasqueira onde eu gostaria que tivesse. A churrasqueira é dentro da cozinha, não tem uma edícula no fundo para a churrasqueira. Tem coisas, observa isso, tem coisas que são negociáveis. Mas tem coisas que talvez para você não seja. E aí, quando você estiver realizando os seus desejos, observe o que é negociável e o que não é negociável. Eu vou lá comprar uma Ferrari preta e eu quero ela toda preta. Aí chega lá, o cara fala, cara, eu tenho uma aqui, acabou de chegar, só que o interior é terracota. Acho que é isso o nome. Cara, dá para negociar? Dá. Beleza, então é essa daí mesmo. Não, eu não negocio o interior preto. Então, beleza, vamos esperar se organizar para isso chegar lá da Itália para que você tenha. É que a lei da atração é um negócio meio romantizado, é meio que você mentaliza e o negócio acontece. E não é simples assim, tá? Já estudei bastante sobre física quântica, sobre lei da atração e mentalizei demais, moço. Olha, vou falar uma coisa pra você. Era pra mim, olha, tá comendo minha mulher lá em Paris agora. Se a lei da atração funcionasse como se diz que funciona. Precisa haver uma organização, primeiro de mente, depois do corpo. Quando esse corpo estiver estruturado, o que você controla, porque tem coisas que você precisa controlar e você só consegue controlar tendo consciência, e tem coisas que você não vai controlar. O que diz respeito a você controlar diz respeito a você controlar. E isso daqui, ó, é algo que você precisa controlar. Se numa fechada de trânsito você sabe que você vai se estressar, que você vai arrumar confusão, primeiro organiza isso. Porque esse cara que não consegue se organizar aqui, ele nunca vai ter uma Ferrari. Porque é um carro que foi feito para bater. É um carro que foi feito para capotar. E alguém desequilibrado vai pegar para escolher morrer. Essa organização aqui, então, eu volto aqui lá no comecinho quando eu falei que primeiro a independência emocional. Para você que é homem, perceba isso. Você precisa, para a construção da sua vida, do apoio da sua mulher, do incentivo da sua mulher, do incentivo ou da ajuda dela? Responde aí. Do incentivo ou da ajuda para essa construção de vida. Para aquilo que você diz tanto desejar e querer. Incentivo ou ajuda? Comentou? Comenta aí. Você que vai assistir depois gravado aí, pode deixar aí. Você precisa do incentivo, do apoio moral ou da ajuda do seu par? Quando você precisa, eu estou falando para homem,
Quando você, homem, precisa da ajuda do seu par para a construção da realização disso, dependência emocional. Porque quando eu preciso da ajuda, eu preciso que a minha esposa venha aqui, segure o celular, faça isso, faça aquilo. E aí eu não consigo fazer se ela não estiver presente. E eu não consigo fazer se ela não estiver próxima. A organização mental é o que vai fazer com que você realize os desejos. Porque os desejos é a raiz de todos os maus. Porque alguém que precisa perder dinheiro, o que acontece? Sempre tem alguma coisa. Bateram no carro, roubaram o celular, roubaram a empresa, roubaram a casa. Porque essa pessoa deseja perder dinheiro. Por que alguém não consegue emagrecer? Porque, por mais que não faça sentido, essa pessoa precisa desse corpo para se proteger. Do que? Tá aí a questão. Tem algumas pessoas que vai ser por proteção, outras pessoas que vai ser para manter a força. Ótimo livro para vocês lerem. Proteção, destaque e força. É do Corpo Explica, do Elton Euler. O corpo explica as 3 funções do excesso de peso: proteção, destaque e força. Existe uma programação para quê? Para te proteger disso. Para te proteger, para que você tenha destaque ou para que você mantenha a força. Os desejos é a raiz de todos os males, assim também como de todos os benefícios. E o princípio do desejo é o prazer. Por que a pessoa não tem independência, a independência financeira? Porque a realização dos prazeres mantém o desejo de se manter pobre. Por que uma pessoa não mora na casa dos sonhos? Porque não aprendeu a desejar. Porque é uma utopia, né? Hoje tem os novos ricos, né? Que tem muito dinheiro, não consegue ter um par e vivem à base de medicamento de antidepressivo. Eu vou fazer em uma outra live aí, eu acredito que amanhã, a construção do adulto saudável, da pessoa que vai para a vida. E existem alguns pilares que o prende à vida ruim, mantendo dependências emocionais. Como eu construo o meu desejo? Tendo clareza do que eu quero. E quando eu tenho clareza, eu quero ser um empresário bem-sucedido. De que área? Sabendo que, diferente do que diz, que quem faz o que gosta, não trabalha, tem prazer, é mentira. Mentira. Utopia. Mentira, 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 mentira. Precisa trabalhar e trabalhar bastante. Fazer muita coisa que você não gosta. Muita coisa. Muita coisa. Eu amo cuidar de pessoas. Eu amo cuidar de pessoas. Eu amo olhar para a pessoa e entregar as respostas que ela veio buscar. O porquê, Mário, que eu me mantenho num relacionamento ruim. E aí eu vou criar toda uma construção, entender essa pessoa e criar uma comunicação clara para que ela vá lá e aplique e leve para a vida dela, para que ela consiga aprender a desejar e realizar, para que ela não precise mais arrumar trastes.
Por que que eu tô sobrepeso? Eu não, já fiz a dieta da lua, dieta do chá, dieta da... Uma infinidade de dietas e não consegui emagrecer. Já passei por nutricionista, já passei por psicólogo, já passei por uma infinidade de coisas. Então deixa eu te mostrar o porquê. Criar, olhar para essa pessoa, entender a forma dela funcionar, como ela pensa, como ela sente, como ela tende a agir, construir tudo, todas essas percepções nela, tirar as mentiras que a humanidade contou e mostrar para ela, olha, isso aqui é um monte de mentira que te contaram, você não precisa disso, e isso aqui tem essa função, para que a pessoa vá para a vida e... Vrum. Eu não consigo ter filhos. Vamos entender? Tem explicação por que você não consegue ter filhos. Eu odeio criança. Show de bola. Minha vida está muito boa. Estou comendo todo mundo. Vou casar nunca. Da hora. Vem pra cá. Senta aqui com o pai aqui um pouquinho. Vamos trocar ideia. Casou, tem filho. E eu não estou falando de acompanhamento, de passar a vida inteira não, viu gente? A construção do desejo é não realizar os prazeres de agora, momentâneos. Porque esses prazeres aqui é o que te limita à vida que você deseja. Que você diz tanto desejar. Porque quando você quer, você consegue. A mulher do Rafa aí tá grávida. Eu vou fazer ela desejar aí, ó. Do lado de casa aqui, Mari, tem um McDonald's. No dia que essa mulher tiver com vontade de vir aqui, sair de Água de Lindóia aqui para comer o McDonald's aqui em Campinas, é só ela ter desejo. E aí você vai entender, Rafa, que é desejo com mais clareza. Porque o desejo não tem a ver com quanto que custa. É o que eu ganho. A realização do desejo é exatamente a realização de um ganho, de algo que eu ganhei, que foi maravilhoso. Mas não é que eu ganhei porque eu imaginei, sabe? Simplesmente imaginei. Eu me programei, eu me preparei para tal. Então, o desejo é o princípio, assim também de todos os males. E o princípio do desejo é o prazer. Como então, para ter mais clareza sobre o desejo? Eu quero comprar, sei lá, X carro. Quero comprar um carro tal. Prova desse carro. Anda nesse carro. Tem amigos que têm esse carro. Quero morar em tal bairro. Tem amigos que moram lá. Frequenta casas assim. Porque quando você vai provando disso, você vai sentindo esse prazer, mesmo que momentâneo ali, de algo que ainda você não conseguiu realizar, mas isso vai estimulando o desejo. Porque você não consegue desejar de fato o que você nunca vivenciou. Lembra do rapaz lá do câncer? Ele vivenciou algo tão ruim que ele não conseguiu digerir e apareceu um câncer no estômago. E se ele não tivesse procurado ajuda, talvez o desejo dele de morte teria sido realizado. Porque a falta de compreensão sobre o que você está desejando, e aí eu vou usar um câncer como exemplo, você tira aquele câncer daquele lugar e ele aparece em outro.
Porque a mente vai dar um jeito de construir uma forma de realizar o seu desejo. Tá claro? Não tá? Prova. O fato é que você precisa provar. Cara, eu acho que todo mundo tem vontade de ter um... Eu de Ferrari não, mas Porsche, putz, eu acho... A 911 para mim, nossa, é o sonho. Para mim é o carro perfeito. Baixo pra caramba, os rodantes. Esse dia eu fui na loja da Porsche aqui, animal. Mas ainda está fora da minha realidade. Então, vamos galgando desejos que sejam palpáveis e possíveis. Então, são degraus de construção, de organização físico e mental. Não separe a mente do corpo. Não existe separação. A mente vai realizar a parte invisível de quem nós somos, vai construir forma do nosso visível e realizar, vivenciar. Tá fazendo sentido? Não está fazendo sentido? Deixa aí o seu comentário. Tem alguma pergunta? Falta aí 8 minutinhos aí para a gente terminar. Tá claro isso? Como que eu construo a lista do desejo então? Fazendo um recap aqui, né? A é essa palavra, recapitalização. É alguma coisa assim. Entendendo quais são os desejos que eu tenho, porque são eles que eu sempre realizo. Você vai realizar todos os seus desejos. Entenda exatamente isso. Seja bons ou ruins. Todos os desejos seus vão ser realizados. E com a intensidade que você desejar. Quando você desejar morrer, a sua mente vai criar uma morte com a intensidade que você desejou. Esse dia o meu filho ficou doente, falei para minha esposa, o que você não percebeu que essa criança está querendo atenção? E se você não está percebendo, ele vai ficar doente para poder chamar essa atenção. Se a doença for uma forma de receber carinho, amor e atenção, você vai arrumar. Tinha uma senhora entre familiar aí, né, de uma pessoa próxima, que toda segunda-feira à tarde adoecia. Toda segunda-feira à tarde adoecia e chamava essa pessoa para ir para o hospital. Toda segunda-feira à tarde. E aí um dia, conversando com essa pessoa, ela falou assim, eu vi umas 3 vezes isso aconteceu. Eu falei, você não está percebendo que simplesmente essa pessoa está querendo te prender a ela? E a forma dela te prender, de receber atenção, é ficando doente? Chegava no hospital, chegava bem, voltava. A criança também vai fazer isso. Que a sua criança interior, sempre quando for olhar para alguma coisa, você como adulto também, quando for olhar para frente, para a realização do desejo, você sempre vai ver aquilo que você já vivenciou e as experiências que você teve. Por quê? Para a realização de um novo desejo, para a construção de um novo desejo, para a organização de um novo desejo, você vai precisar de novas dores. E se você tem uma Ferrari, você vai ter que criar um método, uma ferramenta, algo que você consiga disseminar para o maior número de pessoas, usando uma ferramenta que te poupe o maior número de tempo, para que isso seja possível. Percebe? Então,
quando eu vou construir a minha lista de desejos, eu preciso ter o máximo de detalhes possível. Se eu não sei como que é os detalhes, eu vou lá na internet e procuro. Eu quero uma GLA 200, a Mercedes. Espera aí. GLA 200. Cara, eu sou fascinado por esse carro. Acho lindo. E dirijo de vez em quando esse carro e é maravilhoso. Né? Então, como que é o banco? Cara, aquele xadrezinho, aquele que é couro na lateral, tecido no meio e xadrezinho. Aquele banco concha, que vem a luzinha, que é tipo essa pegada aqui assim, ó. Tem esses vão aqui assim, ó. É mala, da hora. Rodas, original, porque é grande pra caramba, as rodas é larga, o carro já é baixo. Mas eu tenho uma versão que tem teto solar, vem com farol de milha, porque geralmente elas não vêm. Então, você vai vendo detalhes, você vai procurando detalhes. Tem algum banco mais bonito do que essa que eu já andei? Mas aqui que eu ando de vez em quando é blindado. O carro pesa demais, bebe demais. E onde eu moro não tem necessidade hoje de um carro blindado. Então, sem blindagem. Percebe que você vai tendo detalhe? Mas tem um desenho de uma roda específica, que é da série delas, né? Que ela é a 1920, né? E é essa roda que eu acho mais bonita. Observa isso. Que eu vou tendo detalhes sobre tudo, exatamente sobre tudo. Eu preciso ter esses detalhes para a construção. Para quê? Para que esses caminhos neurais sejam construídos. Observa que quando você está desejando um carro, todo carro que aparece aí, quando você compra um carro, todo lugar que você olha só tem ele, E às vezes você está na rodovia, tem o seu, um branco na frente, um prata e um marronzinho na lateral. Nossa, mas só tem esse carro? Por quê? Porque a nossa mente está tão ligada à realização daquele desejo que ela faz perceber isso. Quando você deseja algo, né, que está passando lá do outro lado, a sua mente cria uma forma de te mostrar, para reforçar se é isso mesmo que você está desejando. Então, a fórmula é tendo o máximo de detalhes possível para a realização, a independência, de preferência emocional, antes da independência financeira. Show? Então, é exatamente isso daí. Para quem participou aí, o Rafa, o Moacir, a Jéssica, que participou aí, muito obrigado aí por nos acompanhar. E amanhã tem mais uma livezinha aí. Então, primeiro eu vim aqui com assuntos, né, sobre construção da criança, de relacionamento, né, da interação dos pais, do papel dos pais. E agora eu estou falando aqui de desejo. Amanhã eu vou trazer a construção sobre relacionamento, como caminhar para a vida e ter um relacionamento saudável. Então, não perca, manda essa live para pessoas que você acha que precisa aprender a desejar e entender que o desejo é a raiz de todos os males e que o princípio do desejo é o prazer. E que para que um desejo aconteça, precisa haver uma organização de moléculas, de células, de um todo para que esse desejo seja realizado. E os desejos são realizados com a intensidade com a qual você deseja. Se o teu desejo é de ficar rico, você precisa entender por qual intenção. Entender essa intenção é entender como você vai realizar. Porque quando você deseja morrer, você não deseja, você não é a forma clara, é a intenção que você teve naquele momento. Então, por qual intenção? Qual a intenção? A realização do desejo traz uma sensação. Você já realizou vários desejos na sua vida, conscientes ou inconscientes, e sempre te trouxe uma
sensação. E é essa sensação na qual você busca, mesmo que seja ruim, e que geralmente é, com a mesma intensidade que você utilizou para realizar coisas bacanas que você já realizou na sua vida. Então, é mais ou menos isso. Aqui a gente só pode falar o que é possível falar. Quem já passou por processo aí, a Jéssica passou, o Rafa passou, outras pessoas passou o processo comigo, sabe que o conteúdo é um conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais claro, eu vou chamar assim, mas que muda de fato a percepção do indivíduo sobre. E quando eu falo de indivíduo, gente, eu falo de individual, que muda a percepção do individual, da pessoa, a ponto dela aprender a escolher, entender o porquê que ela estava escolhendo e se libertar dessas, não é ganhos indiretos, dessas dependências emocionais. Show? Muito obrigado mais uma vez. Super beijão para você que ficou até aqui, para você que assistiu ao vivo e para você que vai assistir, porque vai estar disponível no YouTube, no meu canal do YouTube, a vida adulta, a vida.adulta oficial, aqui no Instagram e no Facebook, a página também, a vida adulta oficial. É mais ou menos isso. Muito obrigado e uma ótima noite, um ótimo dia ou uma ótima tarde para você. Valeu, tchau, tchau.